Olá, meu nome é Márcia Barros e esse é mais um Cognitivamente. Nesse episódio eu vou falar sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e vou falar sobre estratégias de prevenção ao suicídio. O Setembro Amarelo ele foi uma iniciativa criada pelo Centro de Valorização da Vida e ele tem uma história por trás da simbologia do amarelo. Em 1994, um jovem americano chamado Mike M., ele morava no Colorado, nos Estados Unidos, ele se matou dentro do seu Ford Mustang amarelo, que era, segundo os pais, o local onde ele mais ficava. Ele tinha muito carinho por esse carro amarelo. E esse jovem estava em depressão, pelo relato da família, e ele deixou um recado dizendo para os seus pais não se culparem pelo suicídio dele. E ele tomou essa decisão, eu creio que foi por um término de um namoro, e ele não conseguia pedir ajuda, e por isso que ele se matou. Então, durante o enterro, os pais do Mike distribuíram fitas amarelas com um cartão, dizendo que se você está pensando em suicídio, que você possa pedir ajuda. Na cidade dele essa iniciativa ficou muito famosa, então as pessoas que estavam realmente passando por questões ligadas ao suicídio, querendo se matar, começaram a ligar para a família do Mike. E essa situação ganhou uma repercussão nacional. Então, o Setembro Amarelo é em homenagem a esse jovem e em homenagem às pessoas que não conseguem pedir ajuda. O suicídio é uma das principais causas de morte no mundo, com tendência a crescimento. Os homens são 3 vezes mais propensos ao suicídio em relação ao público feminino. E existem interações biológicas, econômicas, sociais e psicológicas envolvidas. Agora eu vou falar um pouco sobre a percepção do suicídio para a sociedade. Geralmente, o suicídio é associado à condenação, a pecado, a pessoas fracas, a pessoas mentalmente insanas, pessoas que não deram certo na vida, entre aspas, pessoas que não dão valor à vida. Essa dificuldade em compreender os mecanismos orgânicos e psicológicos que geram suicídio atrapalham e causam cada vez mais preconceito. Então a gente pode começar a pensar, como é que uma pessoa começa a ter ideia de se suicidar? De onde isso vem? Por que isso vem? A gente precisa fazer esse trabalho interno de começar a se colocar no lugar do outro e entender que existem muitos motivos ligados ao suicídio, e a gente vai começar a falar sobre eles agora. Existem muitos fatores de risco em relação ao suicídio, como estresse, desemprego, decepções amorosas, sentimentos negativos, sentimentos de desvalia, rejeições, abuso sexual, adoecimento psicossocial, divórcio, viuvez, comportamentos desadaptativos, violência doméstica, perdas, conflitos familiares. Enfim, são vários fatores que envolvem, que, digamos assim, colocam aquela sementinha do desengano, da desesperança dentro dessa pessoa e ela começa a pensar realmente em tirar a própria vida. E existem também elevadas taxas de suicídio para alguns transtornos mentais, como a depressão, a bipolaridade, a esquizofrenia, transtornos de personalidade, dependência química, transtorno do estresse pós-traumático, bullying, transtorno de ansiedade, entre outros. E todos esses fatores de risco podem desencadear a ideação suicida. O que é a ideação suicida? É o pensamento suicida. É aquela ideia que começa, fica ali martelando na cabeça da pessoa, e esses pensamentos vão se aglomerando, vão ficando mais intensos. Esses pensamentos são intrusivos, eles vêm a qualquer momento, sem a pessoa controlar, e chega uma hora que ela se convence disso, que ela acha que tirando a própria vida ela vai resolver o problema dela. Eu já atendi muitos casos de suicídio, muitos casos de pessoas com ideações suicidas. Eu acho que foi o público que eu mais atendi na minha experiência profissional. E uma coisa eu posso falar com a mais absoluta certeza. Pessoas que pensam em se matar não têm vontade de tirar a própria vida. Elas têm vontade de tirar o sofrimento de dentro delas. É muita angústia,
é muita dor emocional, é muito conflito, e ela quer acabar com aquele conflito. Então a ideia que ela tem de terminar com o sofrimento é tirando a própria vida. Então o trabalho do terapeuta é muito importante para conseguir reestruturar esse pensamento e a pessoa poder ter esperança, poder ter condições de lutar contra isso. Então, como é que a gente faz para ajudar uma pessoa que está passando por isso? Como é que a gente faz essa prevenção na prática? Eu sempre ressalto, e isso está nas cartilhas de quase todos os locais, inclusive está também na cartilha de CVV, em cartilhas do Estado, onde fala muito sobre o apoio familiar. Como é importante o suporte da família nesse momento. Por exemplo, tem um adolescente que os pais estão vendo que ele está se movimentando, estranho dentro de casa, está falando sobre tirar a própria vida, ou está com um comportamento que não é o normal dele. Preste atenção nessa pessoa, preste atenção no que ela fala. Tem frases que são reflexo do pensamento, que são recorrentes, do tipo: não quero mais viver, ninguém se importa comigo, eu não faço falta. Existe uma ligação muito forte entre esses sentimentos e essa desvalia que vem em relação à própria pessoa, né? A forma como ela se enxerga. Então, se realmente ela está falando isso é importante para ela. Eu, às vezes, percebo que tem muita gente que não dá muita bola. Fala, essa coisa de adolescente, ele não vai fazer, não. Não, ele acaba fazendo sim. E, às vezes, a pessoa pega no susto. Eu já atendi famílias que já passaram por esse susto, que realmente o adolescente efetivou. Pode ser adolescente, pode ser criança, pode ser qualquer pessoa da família. Mas se realmente ela está falando, ela pode concluir. Então a gente tem que estar ligado, tem que estar prestando atenção nisso. Perceber se tem muito isolamento, se essa pessoa está querendo só ficar sozinha, não quer companhia, se existe muita angústia emocional nela, se ela está falando muito sobre sofrimento, se isso é recorrente, se isso é frequente, se existe uma falta de prazer em viver, né? A pessoa está apática, ela não consegue se divertir, não consegue fazer uma outra coisa, ela está indiferente com a própria vida, perceber isso nela. E saber acolher. Saber acolher, o principal é não julgar. Escuta primeiro, vê o que essa pessoa tá falando. Independente do que a gente acha, esse sentimento é dela, essa dor é dela, ela precisa falar sobre isso. Oferecer ajuda. E principalmente evitar o máximo possível essas frases de efeito, entre aspas, que são negativas. Você quer chamar atenção? Seja forte, não chore. Eu já passei por isso, eu sei como é que é. Enfim, essas frases que não vão ajudar, que vão, na verdade, ajudar a derrubar mais essa pessoa e ela se sentir mais inferiorizada. Infelizmente, muitas pessoas não têm o suporte da família, ou porque não têm proximidade com as suas famílias, ou porque perderam seus familiares. Então, o mais indicado é encaminhar essa pessoa para as redes de saúde do seu estado. UPAs, hospitais psiquiátricos, CAPs, enfim, locais onde preste esse atendimento psicossocial e ela possa ter condições de fazer algum tipo de tratamento ali. Então, por exemplo, se você percebe que a pessoa não tem um familiar, é seu colega de trabalho, encaminha essa pessoa para um hospital mais próximo, para uma UPA mais próxima, para pelo menos ela ter esse suporte ali, para ela não ficar refém de outros locais ou outros lugares, ou o pior, né, ela não conseguir tratamento em nenhum lugar. E, é claro, a importância da terapia. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, e o criador da TCC, que foi o Aaron Becker, ele escreveu sobre suicídio bastante artigos, livros, tratou bastante esse público, e é uma abordagem que trabalha muito bem as distorções cognitivas que acontecem dentro da ideação suicida. Então, são aspectos importantes que afetam diretamente a emoção e o comportamento do paciente. Então, esses pensamentos frequentes, intrusivos, né, que eu falei no começo, que ficam ali martelando, na terapia, a gente faz uma reestruturação desses pensamentos
e a pessoa consegue dar um outro significado, dar um outro olhar para essa emoção, para esse comportamento dela. A terapia ajuda o paciente a entender o fluxo dos seus pensamentos, com exercícios, com autorreflexão, para avaliar racionalmente esses pensamentos e essas emoções. E a partir desse aprendizado, o paciente tem possibilidade real de tratamento e de cura. Ele visa melhorar a qualidade de vida e diminuir os sintomas de tristeza, angústia, desesperança e inferioridade. Agora eu vou falar de alguns locais que prestam atendimento de prevenção ao suicídio no Rio de Janeiro. Existe o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e as UPAs, que são as Unidades Básicas de Saúde, são unidades de pronto atendimento. É bom ressaltar que qualquer pessoa pode tentar se matar, independente da idade, classe social, nacionalidade. E o que podemos fazer é prestar ajuda, e o principal, não julgar. Muito, muito obrigada por me ouvirem. Espero que essas informações ajudem de alguma forma. Vocês podem me seguir nas redes sociais. Minha página é psicologamarciabarros.com.br e meu Instagram é psicologamarciabarros. Até o próximo podcast. Bye, bye.